Olá, é interessante observar o desenvolvimento da jovem democracia brasileira, principalmente por causa dos seus aspectos de vulnerabilidade e das diferenças que acontecem eventualmente entre os campos que disputam o poder. Neste momento, por exemplo, existe uma grande possibilidade de uma junção de dois campos antagônicos na política, com o objetivo de tirar do poder um representante da não política. Parece muito claro para alguns observadores que o tempo de Jair Bolsonaro em Brasília se acabou. Quem trabalha em gestão de crise de grandes empresas, ou quem já trabalhou em gestão de crise de estados, de poder público, ou na reputação de figuras públicas, aprende muito cedo que há um movimento chamado de parábola que afeta o desempenho da imagem ou da reputação ou o resultado de uma crise desse tipo. É uma chamada geometria analítica, em que se percebe que uma crise ela é detonada por alguma causa ou um conjunto de causas, e aqueles gestores que tentam controlar essa crise buscam eliminar os propulsores que mantêm o assunto no ar. Acontece no caso de Jair Bolsonaro que ele é o próprio propulsor, o próprio foguete da sua baixa reputação. É por isso que os analistas políticos têm dificuldade, muitas vezes, de analisar o comportamento do presidente da República, porque ele não atua no campo da razão, ele atua no campo da não razão, ele não atua no campo da política, ele atua no campo da negação da política, assim como se vale no seu discurso, e parece que nas suas crenças, da negação do próprio conhecimento científico. Alguns estudiosos de comunicação social e de linguística têm apresentado reflexões interessantes sobre a diferença entre a narrativa do conhecimento, a narrativa da ciência, a narrativa do saber, e a narrativa comum, a narrativa coloquial, a narrativa onde cabem mentiras, onde cabem truques, etc., que é onde trafega o presidente Jair Bolsonaro, seguido por sua manada de acólitos. Quando se sente pressionado, um indivíduo como esse apela para quê? Apela para declarações ainda mais descabidas, mais absurdas. Mas existe um momento em que, sentindo a ameaça grave, a ameaça presente, ele é obrigado a se desfazer de um ou outro peso que poderia, eventualmente, carregar um pouco de suas culpas, de seus pecados. Foi o que ele fez esta semana com o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde. Evidentemente, Jair Bolsonaro despachou para Manaus o ministro Pazuello, como diz a imprensa, só com passagem de ida, como uma espécie de metáfora, dizendo não sou eu, é ele. Ou seja, todos os erros, todos os eventuais, possíveis e talvez prováveis crimes cometidos na gestão da crise sanitária, que tem feito mais de 210 mil mortos no Brasil, toda essa culpa será jogada provavelmente em cima do seu general de estimação. No entanto, há sinais de que essa manobra pode não dar resultado. Há uma tendência nas pesquisas de opinião de crescimento do apoio a um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Parece que a maior parte da população brasileira, mesmo aqueles que o conduziram ao poder através de uma política suja de fake news e de meias-verdades, apoiada pela principal imprensa oficial, pela principal imprensa hegemônica comercial do Brasil, há sinais de que esses grupos que conduziram direta ou indiretamente Jair Bolsonaro a Brasília
ao Palácio do Planalto, estão se movimentando para tirá-lo de lá. Houve passeatas mobilizadas por grupos chamados de direita, conservadores ou supostamente liberais. E houve passeatas que são claramente esperadas de grupos mais, digamos, à esquerda, como as centrais sindicais, partidos de esquerda, ditos de esquerda. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque eu acho que ela não define muito claramente os campos em que se contêm as diferentes visões de mundo, as visões ideológicas, as maneiras de enxergar o processo, o sistema de organização do Estado. Mas é muito possível que, de repente, líderes dos dois campos, o mais conservador e aquele chamado progressista, percebam que podem se juntar dentro de um campo da política com P maiúsculo para expelir do poder do Estado esse que é o legítimo representante da não política. Talvez a expulsão de Donald Trump do governo dos Estados Unidos através das urnas e pela ação firme das instituições esteja inspirando esse grupo. Mas é preciso, para que alguma coisa aconteça, que acabem as picuinhas de um lado e de outro, que se isolem aquele gado negacionista que se deixe falando sozinho nas redes sociais, aqueles que ainda apoiam o energúmeno e sua gangue e seus asseclas, esse bando de incompetentes que destruiu a política sanitária do Brasil e que destruiu o Itamaraty e a política de relações exteriores do Brasil, que provocou danos imensos no patrimônio natural do Brasil e também colocou em curso a destruição do patrimônio cultural. É preciso que o núcleo das forças políticas do campo político, que são antagonistas no campo político, se juntem para tirar de campo esse que entra num jogo de futebol armado de faca e metralhadora. É alguém que não respeita as regras do jogo. Quando é que os líderes progressistas e conservadores vão deixar de cometer essa imprudência de tentar produzir em campos paralelos aquilo que deveriam fazer juntos, uma mesma grande manifestação, uma sucessão de grandes manifestações em todas as grandes cidades, paralisando as cidades, com segurança para impedir, evidentemente, a contaminação pelo vírus que está aí produzindo mais e mais vítimas. É preciso, é necessário e é possível que se deixe de lado as pequenas divergências para colocar em pé o campo de recuperação da política e da democracia no Brasil. Fala sério, por que ainda não tomaram essa iniciativa?